Oi gente, eu sou Thaís e esse é o Livro na Esquina e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os livros que eu li em janeiro e fevereiro desse ano e um pouquinho do que eu achei de cada um deles. Se você é novo aqui no canal, se essa é a sua primeira vez caindo aqui num vídeo meu, não se esquece de se inscrever, de deixar um like nesse vídeo, que ajuda muito a gente aqui. Claro, se você gostar do conteúdo, né? Fica por aqui, confere mais coisas, tem mais um monte de vídeo lá no meu canal sobre livro e outras coisas para vocês acompanharem. Eu pensei em fazer um vídeo por mês. Os livros que eu li em janeiro, os livros que eu li em fevereiro, mas em janeiro eu só li um livro. A Vergonha da Nação. Aí eu resolvi fazer logo de janeiro e fevereiro tudo junto, como em janeiro eu só li um, fevereiro eu li um pouquinho mais, aí eu juntei tudo num vídeo só. Eu li 7 livros nesses 2 meses e eu vou falar em ordem cronológica mesmo do que eu terminei. E eu também li um conto, que eu também vou falar. O primeiro livro que eu terminei no ano e o único que eu li em janeiro foi O Príncipe Cruel. Eu dei 4 estrelas para esse livro, então vamos aos pontos aí do porquê eu dei 4, porque eu não dei mais, porque eu não dei menos. Ultimamente, eu tenho tido um pouquinho mais de dificuldade para ler livros que têm protagonistas jovens, assim, 16, 17, young adult, né? Principalmente de fantasias. Embora a fantasia seja um gênero que eu amo, os young adults, né, as fantasias jovens, assim, tava tendo um pouquinho de dificuldade. Os dramas e a forma com que esses personagens lidam com as dificuldades que estão sendo impostas para eles nas histórias, parece que não estava chegando tanto em mim a ponto de eu me importar muito com o personagem principal. E quando a gente tá lendo um livro assim, Young Adult ou qualquer outra história, eu acho que quando o autor ele quer que a gente se importe com a personagem principal, é muito importante que a gente se importe para poder fazer todo o sentido e você conseguir torcer para que aquela personagem consigam ser bem-sucedidos na história e a gente ficar envolvido e torcer por eles. Então, O Príncipe Cruel foi um livro que eu gostei muito da história da construção de mundo, da forma como a autora escreve, mas a Jude, que é a personagem principal, ela não me prendeu tanto assim, a ponto de eu ficar assim, meu Deus, eu quero que ela consiga tudo, eu quero que ela chegue onde ela quer chegar, eu quero que ela alcance tudo que ela tem para alcançar, que ela quer. Então eu não consegui torcer tanto por ela. Embora eu tenha gostado dela, faltou um pouco de conexão entre eu e ela, para eu poder falar assim, nossa, esse livro perfeito, 5 estrelas, favoritado. Então, por isso eu dei 4, porque eu aproveitei muito a história, eu li assim bem rápido, eu quero continuar lendo os outros livros, inclusive o conto que eu vou falar foi de O Príncipe Cruel também, mas a Jude, enquanto personagem principal, eu não consegui me conectar tanto com ela. O que me prendeu mesmo foram as tramas políticas, o personagem masculino, eu gostei dele, apesar aí, né, de um... Assim, no início ele é meio que um bully, assim, um bully romance, entre aspas. Bem entre aspas mesmo, porque os personagens principais, eles fazem umas coisas bem ruins, assim, um com o outro. Principalmente do personagem masculino pra personagem feminina, né, do Cardan pra Jude. Depois, a gente, nesse mesmo livro, a gente tem algumas explicações do porquê disso. Eu diria que eu fiquei satisfeita com as explicações, mas ainda pode fazer com que algumas pessoas deem talvez uma nota mais baixa pra esse livro, por causa desse início, assim, da relação entre os personagens principais. Em fevereiro, vulgo mês passado, eu li 6 livros. Na verdade, a primeira coisa que eu li foi um conto que é The Lost Sisters. É um conto do universo de O Príncipe Cruel, que conta um pouquinho, assim, da história da irmã gêmea da Jude, que é a Taryn. Fala um pouquinho do ponto de vista dela, dos acontecimentos ali principais que a Taryn estava envolvida em O Príncipe Cruel. Então, foi interessante, mas assim, não me fez gostar nem um pouco mais da Taryn, só me fez pensar, você é uma burra, porque você fez isso. O primeiro livro que eu terminei em fevereiro foi The X-Talk. Eu vi alguém no TikTok, não lembro quem, só falando assim, gente, esse livro é muito bom, não sei o que, não sei o que. Aí eu sou muito influenciável, eu só preciso ver uma pessoa indicando, não importa nem quem seja, eu posso nem conhecer a pessoa, mas se eu ver ela falando, gente, leia esse livro, é bom, eu vou lá e leio. Eu li ele em inglês, mas tem a tradução já, que pro português ficou Conversando com o Ex, e esse foi um livro nota 3 pra mim. Eu achei ele um livro assim, bem mediano, sabe? É um livro gostosinho pra você ler, ele é um romance, né? Romance contemporâneo.
Então a gente tem a nossa personagem feminina, o nosso personagem masculino e eles vão se relacionar. Normalmente quando eu pego esses livros de romance assim contemporâneo pra ler, eu leio eles muito rápido, porque eles me prendem muito. Só que com esse livro não aconteceu isso, e eu demorei muito pra ler, comparando com outros livros de romance. Isso porque nessa história, a Chay e o Dominique, eles trabalham numa rádio, ela já trabalha há muito tempo nessa rádio e ele acabou de chegar. O Dominique, só por ser homem, ele acaba de chegar na rádio, mas ele já tem um monte de privilégios, o chefe adora ele, ouve tudo que ele fala. Então isso é um ponto bem legal do livro, que trata sobre essa questão do machismo meio que velado num ambiente de trabalho. A Chay, ela tem uma ideia de um programa de rádio que chama The X Talk. Eles acabam entrando nisso aí, só que pra isso, a Chay e o Dominique, eles têm que fingir que eles namoraram e terminaram, porque a lógica do programa é justamente eles serem um casal que terminou e falarem da vida deles, como era um casal, como foi o término. Então começa tudo com uma mentira. E aí, o que isso fez comigo? Eu fiquei muito, muito ansiosa lendo esse livro, porque eu sabia que em algum momento eles iam ser desmascarados e o público ia ficar sabendo que eles estavam mentindo. E eu sabia que provavelmente a autora ia fazer isso de uma forma pública, na internet, não sei, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, gente, isso vai acontecer a qualquer momento. Aí minha ansiedade de coisa pública, assim, foi lá nas alturas. E aí todo momento eu não conseguia nem me concentrar no romance. Eu só pensava, é agora, é agora, é agora, é agora. Isso atrapalhou um pouco a minha experiência com o livro, mas eu dou os créditos para a autora por ter conseguido me fazer sentir todas essas emoções. Talvez por causa disso, não sei, talvez por causa dos personagens mesmo, eu não consegui me conectar muito com a Chay, eu não consegui me apaixonar pelo Dominique, que é o personagem masculino. Quando eu leio um livro de romance, eu gosto de me apaixonar também pelo cara, sabe? Eu acho que fica tudo mais interessante quando a gente acha que ele é muito bonito, que ele é muito sexy, entendeu? Só que isso não aconteceu. Acho que vale a pena a leitura, mas se você tá esperando um livro assim, mais ou menos, né? O próximo livro que eu terminei foi Maus. Então foi o terceiro livro do ano, o segundo livro de fevereiro. E esse livro ele também foi um livro 4 estrelas pra mim. A gente vai acompanhar a história real de um sobrevivente do Holocausto, do Wladek, que é um cara polonês. Ele migrou para os Estados Unidos e hoje no caso, na época que o livro foi escrito, né? Ele vive em Nova York e o filho dele, que é o autor aqui, então isso é uma história de não ficção, né? O autor, que é filho desse cara, que conta essa história dele aqui no Holocausto, ele vai meio que entrevistar o pai dele para ele poder fazer esse livro. Esse foi um livro que me impactou bastante, é um ponto de vista que eu acho que eu ainda não tinha lido assim tão profundamente, porque a gente tem a história real de um sobrevivente do Holocausto, contado pelo próprio ponto de vista dele, né? E com uma descrição do filho. Então a gente tem um ponto de vista do filho dele, o que ele pensa do pai dele no presente, e a gente tem também a história do passado. Então a gente vai alternando entre a narração do Wladek, do passado, do que aconteceu com ele, e o presente, que é o momento em que o Wladek está interagindo com o filho que está escrevendo o livro, assim, né? Então eles estão ali vivendo. Então a gente tem muitos vislumbres da relação de pai e filho, que é uma relação muito complicada, muito complexa, mas muito real também. E a gente tem toda essa coisa do passado. Uma das coisas que mais me marcou lendo esse livro, assim, é ver como o Wladek, ele vai contando a história do passado dele, umas coisas assim, gente, inumanas, absurdas, e ele vai contando como se aquilo fosse só mais uma história do passado dele, de quando ele era jovem. Mas a gente percebe, quando tem a narração do que está acontecendo no presente, de que não foi bem assim, porque foi uma coisa tão horrorosa, tão inumana, que isso deixou marcas nele, mesmo que ele não queira admitir. E a mãe do Art, mulher do Wladek, que também passou por todos esses horrores, ela se suicidou. A gente vê como isso afeta o próprio Wladek, o Art e todo mundo, e como o Holocausto afetou a mãe do Art, de uma forma que ela nunca mais conseguiu viver uma vida completa e provavelmente sofreu por causa disso a vida toda. É um livro muito brutal, muito bem escrito, muito bem ilustrado. É uma história real, só que você vai lendo e parece que é de mentira, assim, de tão absurdo que é. O próximo livro foi Anne da Ilha. Esse aqui é o terceiro livro da série. A gente tem Anne de Green Gables, Anne de Avonlea e Anne da Ilha. Em Anne, o que eu faço? Em todos os livros eu sempre faço um resuminho a lápis no começo do capítulo, para poder relembrar quando eu quiser. Então todos os meus 3 livros de Anne tem isso. Esse livro foi 4,5.
O que aconteceu? Eu comecei a ler esse livro há muito tempo, gente. Devia ter uns 6 meses que eu tava lendo esse livro. Não me perguntem por quê. Eu sou uma leitora, assim, muito de mood. Eu tenho que estar no clima para poder ler determinado livro. E esse livro aqui foi empacando, e eu demorei muito para ler. Não é que ele seja um livro ruim, ele é um livro muito bom, eu dei 4,5 para ele. Essa história aqui, a Annie, ela já tá bem mais velha, assim, ela já tá ali nos 19, 20, 21 anos. Ela já tá passando por coisas mais adultas na vida dela, e inclusive muitas coisas que eu consegui me identificar que eu também tô passando no momento da minha vida. Por exemplo, amigos que se casam, que têm filhos, que vão morar em outro lugar, que seguem com a vida. Então a gente tem essa sensação assim de crescer mesmo, de deixar as raízes. E são temas que eu gosto muito, assim, porque eu consigo me identificar muito. E eu acho que o final desse livro compensa tudo. Eu tava achando que eu ia dar um 4 pra ele, só que eu fui chegando no final, assim, nos capítulos finais, e eu falei, não, 4 não, jamais. 4,5. O próximo livro, meus amigos, foi Corte de Espinhos e Rosas. Eu comecei a ler esse livro no meu último vlog e eu resolvi começar a gravar um vlog de leitura e lendo os próximos livros. Eu tô quase terminando o segundo. Ai, gente, o que explicar? Esse livro, gente, a palavra que define esse livro é viciante. O segundo é ainda mais viciante, mas esse primeiro também é. Eu li assim, gente, muito rápido. Eu dei 4,5 para esse livro, porque eu realmente gostei, me prendeu, eu gostei da personagem principal, a Feyre. Ela é uma personagem muito forte. Eu também, diferente de Príncipe Cruel, que tem uma personagem um pouquinho mais jovem, nesse aqui, a Feyre, ela já tem 19, 20 anos, então ela já viveu muitas coisas na vida. Ela é experiente, ela não é nenhuma mocinha indefesa, que não sabe de nada da vida. Ai, meu Deus. Eu gostei muito disso. O universo, a escrita, gostei da história dos personagens, do tanto que esse livro é viciante. E ele é um reconto também da Bela e a Fera. Então a gente já pega ali no ar mais ou menos o que vai acontecer. Tem várias coisas que a gente não entende ainda sobre o universo, então a gente fica curioso para querer saber o que é isso, o que tá acontecendo aqui. E esse é um livro que ele se fecha bem dentro de si mesmo, assim, ele tem um arcozinho, uma historiazinha, que encerra bem, então muitas das nossas dúvidas são sanadas, mas ainda ficam muitas coisas que são desenvolvidas nos outros livros. O próximo livro que eu terminei foi O Pequeno Príncipe, nessa edição aqui, foi uma releitura. Então eu tenho esse aqui, que é de 2017, que eu comprei. Foi a última vez que eu tinha lido ele. E aí a Antofágica apelou, lançou essa edição aqui. É muito linda, gente, essa edição é perfeita. Tem um vídeo aqui que eu postei folheando esse livro. Ele é muito lindo. Pequeno Príncipe é um livro favoritado meu desde a primeira vez que eu li. Nessa releitura agora foi a primeira vez que eu li ele adulta. Da última vez que eu li em 2017 eu tinha 18 anos, né? Tava saindo ali da adolescência. E agora eu tenho 24. E parece que foi outro livro, gente. Eu me emocionei em vários momentos. Parece que tava arrancando meu coração do peito, assim. Quando eu cheguei nos pós-fácios, e eu li um pós-fácio da Rosanna Colbains, que eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas tem uma parte, assim, que ela vai explicar algumas coisas. Tem uma frase específica que explica muito disso que eu senti. Uma história que lamenta o esquecimento da infância e deseja restaurá-la no ato de leitura, só poderia apelar a gente grande. O que eu mais senti com essa leitura foi justamente essa nostalgia, essa saudade da infância, essa coisa do, meu Deus, é verdade, quando eu era criança eu vi o mundo de uma forma completamente diferente, eu enxergava os adultos de uma forma completamente diferente. E hoje eu sou adulta, e como eu enxergo as crianças hoje, ou como eu enxergo o meu eu criança. Eu acho que se você gosta do Pequeno Príncipe, você precisa reler ele. Faça esse favor pra você mesmo. O último livro que eu terminei em fevereiro foi A Guerra da Papoula. Eu demorei, gente, uma eternidade pra ler esse livro. Eu não consigo nem explicar. Eu cheguei até em 40% desse livro lendo ele em inglês, mas estava muito difícil, assim, eu estava sentindo que eu estava perdendo várias nuances da história, porque eu não estava conseguindo entender tudo, porque é uma fantasia muito complexa, tem muitas coisas políticas, tem muita história, tática de guerra e não sei o que, e eu estava perdendo essas nuances que eram muito importantes para eu entender a história. Eu resolvi deixar o
o livro em inglês de lado e pegar ele em português. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois que eu peguei em português, eu consegui terminar ele bem mais rápido. Nesse livro a gente acompanha a história da Hyunin, que é uma órfã de guerra que foi adotada por um casal de traficantes de ópio, que não estão nem aí pra ela. Eles só sustentam ela porque meio que eles são obrigados, assim, pelo governo. Chega, né, no início do nosso livro, a gente entende a situação que ela vive ali e esses pais adotivos dela querem que ela se case, porque eles querem se livrar dela, basicamente. Mas ela não quer se casar de jeito nenhum, é um cara bem mais velho, tipo, ela odeia essa ideia. Não existe muita perspectiva pra ela, mas ela decide piamente que ela vai prestar o Keju, que é uma prova que os jovens fazem para poder entrar em alguma escola, né? Existem várias no Império, mas em alguma escola que treina os jovens para o exército. E a partir disso a gente vai acompanhar a história. Isso aí acontece bem no iniciozinho do livro e, gente, depois disso acontece tanta coisa que é até difícil a gente lembrar como é que o livro começou. Pra vocês terem noção. A autora se inspirou na Segunda Guerra Sino-Japonesa, na história militar da China, no século XX, e na ascensão de Mao Tse-tung, que eu não sei como fala, ao poder, para poder fazer essa história. Eu achei a escrita impecável, assim, muito boa mesmo. É muito envolvente, a autora sabe o que ela tá fazendo, sabe? Você percebe que ela sabe pra onde ela tá indo, ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe o que ela quer fazer a gente sentir, ela quer mexer com a nossa cabeça, sabe? É muito fácil a gente ler um livro como Corte de Espinhos e Rosas, em que tem um vilão muito claro e tem uma mocinha muito clara. É muito fácil ler esse livro e se conectar com a personagem principal e torcer por ela. Agora, você ler um livro como A Guerra da Papoula é muito difícil, porque a linha é muito tênue, não existe mocinho e vilão, sabe? É guerra, não existe isso. É como a música lá da Taylor Swift. Era guerra, não era justo. The Great War. It was war, it wasn't fair. A gente tá acompanhando a Hyunin, então a gente torce por ela. Porque a gente tá na cabeça dela, assim, a gente tá acompanhando a história de vida dela, tudo, de onde ela veio, onde ela chegou, pra onde ela vai. Então a gente torce muito por ela. Mas ao mesmo tempo, é muito complexo, porque os personagens são complexos, a história é complexa. Não existe mocinho e vilão, sabe? A autora, ela conseguiu escrever uma personagem muito complexa, um universo muito complexo, que a gente torce por ela, mas ao mesmo tempo a gente pensa, não toma essa escolha, não faz isso. As intrigas políticas, os fatores históricos, eles são muitos. Tem muita descrição no livro, tem muitos acontecimentos assim, e eu acho importante a gente entender desde o começo. Porque todas essas coisas, elas vão meio que direcionar, assim, eles são fatores primordiais na história, que vão meio que ser responsáveis pelas decisões que os personagens principais, que a Hyunin tá tomando. Esse foi o fator que fez eu querer largar o livro em inglês para pegar em português. Por mais que às vezes possa parecer que essas coisas políticas, não, vou ler isso aqui, mas não entendi, não tem importância. Eu acho importante a gente parar, tentar ler de novo, talvez se não entendeu, fazer alguma anotação, não sei, depende da forma como você lê, pra poder entender, porque é muito central na história. E eu dei 4 estrelas pra esse livro. Acho que o principal fator que me fez dar 4 estrelas pra ele foi a demora pra ler. Eu acho que eu ter pegado em inglês atrapalhou a minha experiência. Mesmo lendo em português, ele não foi um livro que me prendeu a todo tempo, sabe? Eu acho que ele tem, assim, muita explicação. Como eu disse, tudo isso é importante. É o que vai guiar a história, a decisão dos personagens. Mas em vários momentos, ele diminuía muito o ritmo pra mim, e aí demorava um pouco pra engatar, pra eu poder se sentir assim dentro da história mesmo. Sabe quando a história te suga pra dentro e você entra naquele mundo? Eu senti um pouco de falta disso, por isso eu dei 4 estrelas. Então esses foram os livros que eu li em janeiro e fevereiro desse ano. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre algum livro, deixem aí nos comentários. Falem também se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Eu sei que A Guerra da Papoula, Corte de Espinhos e Rosas são livros muito famosos, tem muito fã desses livros por aí. Eu agora tô com algumas leituras em andamento, né? E logo mais tem mais vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever, de deixar um like, ativem também o sininho de notificações. Toda quarta-feira, 6h30 da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.